Olá, mulheres! Vamos lá para mais uma leitura do livro Mulheres com Espada. Como carregar a sua cruz como uma heroína. Capítulo 9, parte 2. Dia 17. Página 165. Mude ambientes. Outra função para o facão é sua habilidade de dar forma ou transformar um novo ambiente. Muitos anos atrás, John e eu construímos uma casa em meio às pesadas árvores dos terrenos da Flórida. À medida que aplanavam e limpavam o nosso terreno, todos os roedores, pestes, cobras e escorpiões da área foram para os 2 terrenos vazios. Separamos o local para a casa e outro para o gramado, mudando o ambiente ao nosso redor. Mas isso não significou que os antigos habitantes tinham ido embora. Eles apenas se deslocaram. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Lucas capítulo 4, versículo 13 e 14. Jesus não apenas jejuou no deserto, mas ele encarou Satanás. Ele estava esgotado, mas não vazio. Ele retornou cheio com o poder do Espírito Santo. Jejuar é mais do que não comer. É um tempo em que determinamos o que terá preeminência e voz em nossa vida. Nós nos esvaziamos para que ele nos encha. Às vezes você precisa fazer uma mudança radical de ambiente. Desligar a televisão, sair da internet e desconectar o telefone. Quando todas essas vozes são silenciadas, você tem a chance de se aquietar também. Com tudo isso, não é um convite para medida acerca de uma profunda revelação sobre você mesmo, mas para experimentar uma revelação mais profunda de Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarde, Deus meu em quem confio. Salmo de número 91, versículo 1 e 2. Você pode ver sua vida de maneira semelhante. Quando Jesus veio e limpou os terrenos da nossa vida, o inimigo não desapareceu. Ele apenas se deslocou. Ele não se foi. Ele esteve simplesmente fora do seu campo de visão, esperando uma oportunidade para se restabelecer. Para evitar uma nova invasão, você precisa estabelecer firmemente um novo estilo de vida e um novo ambiente. Ouça a maneira como Deus instruiu Israel a proceder ao entrar no ambiente da terra prometida. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possua a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 18 ao 19. Nosso Senhor expulsa a oposição e nos dá a tarefa de possuirmos e ocuparmos a terra. O mal é vencido e afastado pelo bem, assim como a escuridão é afastada pela luz. Jesus é o Salvador do mundo e cabe a nós assumir seu evangelho, invadindo e ocupando nossa terra com o seu amor. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Lucas capítulo 10, versículo 19 e 20. Sei que esses versículos têm sido utilizados com frequência para justificar cultos nos quais homens seguram serpentes para provar sua autoridade espiritual. Mas essa prática é arrogante, estúpida e frequentemente fatal. Não fomos criados para sermos envolvidos por serpentes ou pelo poder do inimigo.
Temos poder para pisar, não para segurar. Precisamos esmagar, não acariciar. Realize colheitas. Em tempos de colheitas, as rotas precisam estar limpas e ser mantidas assim para que os ceifeiros possam chegar ao campo. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu futuro para a vida eterna. E desarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos envio para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. João capítulo 4, versículo 35 ao 38. A colheita é um período curto que é prioritário. E tudo o que temos em mãos deve ser utilizado para mais de um propósito. Nossos dias poderiam ser comparados aos dias de Neemias, quando ele defendia e construía ao mesmo tempo. Da mesma forma, nós defendemos enquanto colhemos. Proclamai isto entre as nações. Apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças. Das vossas podadeiras, diga o fraco: eu sou forte. Joel capítulo 3, versículo 9 e 10. Geralmente, aqueles que não participam na colheita tentarão rivalizar com aqueles que participam. A rivalidade tem sido um problema desde que Caim e Abel trabalharam pela aprovação de Deus. Lugar de competição é nas Olimpíadas e não na casa de Deus. Jesus e João foram colegas de trabalho que se recusaram a se colocar um contra o outro. Eles entenderam que o que estavam fazendo era mais importante do que ser popular. Quando Jesus fez sua aparição às margens do Jordão, João Batista clamava e direcionava a nação da Judéia ao caminho do arrependimento, por meio do batismo e da confissão de pecados. Quando Jesus veio para também ser batizado, João protestou. Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 15. João entendeu que ele era o anunciador e Jesus era o anunciado. Quando os dois se submeteram a esse processo, os céus se abriram. A voz de Deus foi ouvida e Jesus foi declarado o Filho de Deus. Versículo 16 e 17. Após Jesus passar 40 dias no deserto, ele e seus discípulos começaram a batizar junto com João e seus discípulos. Fariseus e saduceus vieram assistir e comparar quem batizava mais. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. João capítulo 4, versículo 1 ao 3. Em tempos de colheita, é melhor abandonar um campo do que permitir que aqueles que não estão sob a autoridade do Senhor da colheita façam de você um rival. Jesus decidiu voltar para a Galiléia e descobriu um campo pronto para a colheita no caminho. Exausto e sedento, Jesus parou em um poço onde uma mulher promíscua o encontrou quando foi tirar água. Depois, o testemunho dela abriu as portas da cidade samaritana de Siquém, versículo 4 a 30. Como os líderes religiosos não conseguiram promover a rivalidade entre Jesus e João, eles os colocaram como rivais entre o povo. A rivalidade e a competição sempre tentam colocar as pessoas em uma posição no qual precisem escolher um grupo ou outro. João era
um desbravador que entendeu seu tempo e propósito. Desbravador não dividem o campo. Assim como João fez, devemos anunciar aquele que está por vir, matar ou defender. Quando ambientes são mudados e caminhos que antes eram desertos são alterados, normalmente aparecem cobras. Se virmos o mal revelado, não devemos tratá-lo com a nossa força humana. Nós o matamos com o facão da palavra de Deus. Está escrito: o próprio ato de tomar a terra e libertar os habitantes faz com que pisemos em serpentes e escorpiões. Além do deserto e de qualquer outro ambiente coberto com folhagem, os campos são normalmente lugares de esconderijos para cobras venenosas. Os grandes caules de cevada mascaram seus buracos e escondem seus movimentos. Pode-se dizer que tempo de colheita é a combinação entre mudar o ambiente e criar caminhos. Ceifeiros trabalham para colher o grão, enquanto os colhedores colhem a produção após esse trabalho. Se um predador aparece no campo e ameaça tanto o ceifeiro quanto a colheita, ele deve ser derrubado. Esse é um trabalho do ceifeiro, não do colhedor, porque você não pode lutar se suas mãos estão ocupadas. Isso significa que aquilo que é usado na colheita rapidamente se torna uma ferramenta de autodefesa. Mesmo que a cobra não esteja posicionada para atacar, ela deve ser removida. Nunca permita que algo que ameace seu trabalho e esteja exposto passe despercebido ou sem aviso para o campo de outra pessoa. Se você vir a ameaça, vá até ela. Se não estiver equipada para fazer isso, então avise a outros que existe uma cobra nos campos. Vamos voltar a usar a palavra de Deus como um facão, para limpar o caminho diante de nós e tornar o nosso ambiente propício à colheita. Vamos lidar com qualquer cobra que possa cruzar nossas veredas. Querido Pai Celestial, direcione meus caminhos pela luz da Tua palavra e me instrua em caminhos que deixem uma trilha claramente marcada para outros. Quero usar a Tua palavra para criar ambientes que encorajem outros a florescer. Eu escolho guardar meu coração para não considerar colaboradores como competidores. Abra os meus olhos para ver os campos que rodeiam a minha vida e que estejam brancos e prontos para a colheita. Em nome de Jesus. Amém.